Bom, pessoal, então vamos à terceira parte da nossa aula de relações e medidas na física, né? Nessa aula nós vamos fazer algumas continhas, né, a fim de mostrar como é que a gente pode fazer conversão de unidades, né, entre as unidades mais conhecidas, tá bom? Então, nós vamos tratar aqui de mudança de unidades. Para fazer mudança de unidade, uma coisa que nós vamos precisar é dos chamados fatores de conversão. O que é um fator de conversão? É basicamente, né, uma relação entre uma unidade que você quer converter e uma unidade que ela era originalmente, né? Por exemplo, fatores de conversão que a gente pode conhecer, o minuto, os mais famosos, né? Significa o quê? 60 segundos. Isso aqui é o que a gente chama de fator de conversão. Uma hora, por exemplo, né? 60 minutos. Né? Um outro fator de conversão que a gente pode usar bastante, que a gente vai usar, é 1000 litros, se é equivalente a 1 metro cúbico. Né? E, por último, vou dar um exemplo mais difícil de ser encontrado, mas muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, 1 polegada, né? Que também é usado em, né, para simbolizar a polegada, é 0,0254 metros, né? Ou seja, também se utiliza isso aqui como sendo 2,54 centímetros, tá bom? Ora, isso aqui são os chamados fatores de conversão. Lógico que existem mais, você pode aqui enumerar muito mais, dependendo do tipo de unidade que você quer fazer a conversão. E para fazer o fator de conversão funcionar, em geral, a gente vai usar o quê? Em geral, a gente vai fazer um processo de conversão em cadeia. O que é uma conversão em cadeia? Uma conversão em cadeia é quando você tem uma determinada unidade velha, tudo bem? E aí você multiplica por uma fração que é a unidade nova dividido pela unidade velha. Fazendo isso, você consegue cancelar a unidade velha e assim você obtém o seu fator de conversão em termos da unidade nova. E aí, dependendo de quanto você tem de unidade velha, né, em relação à unidade nova, você pode fazer várias conversões sucessivas. Por exemplo, você pode ter uma unidade velha, que eu vou chamar aqui de unidade 1, tá bom? E aí você quer multiplicar por uma unidade diferente, que eu vou chamar aqui de 2, só que a relação com a unidade 1 é dada por uma relação conhecida. E aí você quer, na verdade, converter essa unidade 1 não na unidade 2, mas sim na unidade 3, em que a unidade 3 também está dependendo da unidade 2. Né? E aí você pode cancelar a unidade 1 com a unidade 1, né, de forma bem algébrica. A unidade 2 também pode ser cancelada com a unidade 2 e você fez de forma direta a conversão da unidade 1, né, na unidade 3, porque o resultado aqui sai, né, agora como sendo a unidade 3. Né? Vamos pegar um exemplo tradicional, vou chamar aqui de exemplo 1. Né? Considere, por exemplo, quanto que é 180 minutos em horas. Né? Às vezes, mas a gente sabe, né? 180 minutos, cada 60 minutos é 1 hora, então a gente deve ter aí 3 horas. Mas como é que ficaria aí a ideia da conversão em cadeia? Você tem 180 minutos, né, que multiplica o quê? O fator de conversão que a gente conhece, vamos colocar aqui de lado. Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Né? Como é que a gente vai usar aqui? Perceba que eu preciso cancelar a unidade de minutos e ter em hora. Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso verter aqui, 1 hora sobre 60 minutos
é igual a 1. Mudei alguma coisa? Não, apenas agora estou usando, né, a ideia do fator de conversão. Só que eventualmente eu posso também precisar usar o contrário, né? Eu posso precisar usar aqui 60 minutos sobre 1 hora é igual a 1. Isso também é um fator de conversão, só que é um fator inverso. Então isso aqui também é um fator de conversão. Tudo bem? Então no nosso caso aqui, a gente vai precisar usar esse rapaz aqui, ó. Por quê? Porque eu vou multiplicar aqui por 1 hora, dividido por 60 minutos. E aí eu vou poder agora fazer o quê? Cancelar a unidade de minutos, né? E quando eu olhar agora para 180 para o 60, vai sobrar aqui um 3 e aqui sobra 1. Então eu vou ter como resultado final o quê? 3 vezes 1 horas. Então a minha resposta é 3 horas. Tudo bem? Exemplo 2. Digamos que exista uma vazão, né, de uma determinada caixa d'água, né, que ela solta, por exemplo, tem um certo vazamento nessa caixa d'água e essa vazão é 400 litros por hora. E aí a gente se pergunta, quanto que seria essa vazão em metros cúbicos por segundo? Como é que a gente faz essa conversão? Então eu tenho uma vazão aqui que é 400 litros por hora, só que eu preciso metro cúbico por segundo. E eu tenho litro e hora. Só que eu sei o quê? Eu sei que, nós já discutimos isso aqui, eu sei que, por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E eu sei que 1 hora é 60 minutos. E eu sei que 1 minuto é 60 segundos. Então isso aqui são 3 fatores de conversão que eu vou precisar usar para fazer esse tipo de conversão. Só que eu tenho que ter cuidado. Como que eu vou usar esses fatores de conversão? Perceba que do lado aqui eu tenho litro. Então quando eu for multiplicar aqui, eu preciso multiplicar por uma fração, certo? Em que o litro esteja embaixo. Então essa fração aqui é o quê? É 1000 litros, que é equivalente a 1 metro cúbico, né? Só que não vai ser suficiente. Por quê? Porque litro, apesar de eu conseguir cancelar o litro aqui com esse litro, eu ainda vou ter um resultado que é metro cúbico por hora. Então eu preciso agora multiplicar mais uma vez aqui por um fator de conversão que 1 hora esteja em cima, para poder cancelar com essa hora aqui, e os 60 minutos embaixo. Resolvi o meu problema? Não. Por quê? Porque apesar de eu conseguir agora cancelar essa hora com essa hora aqui, ainda está sobrando aqui minutos. Mas eu tenho outro fator de conversão. Ó. 1 minuto é 60 segundos. Então o que é que eu faço? Multiplicar agora por 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí sim, isso é que a gente chama de conversão em cadeia. Ó. Você vai convertendo aos poucos. E aí, o que que acontece? Cancelo aqui os 60 segundos. Cancelo aqui o minuto com esse minuto e vai sobrar, no final das contas, quem? Vai sobrar apenas a unidade de metro cúbico, que é o que eu quero, com segundos. E aí a gente usa agora os números. Ó. Vai ficar 400 em cima, né? Metros cúbicos, dividido por 1000 vezes 60 vezes 60. Então é 1000 vezes 60 vezes 60 segundos. Quando a gente fizer essa continha aí, a gente vai ter uma vazão agora, né? 400 dividido por esse número aqui, aproximadamente 1,1, tá bom? Vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico por segundo. Né? Esse número aqui é o quê? Equivale a 0,00011 metro cúbico por segundo. Essa seria a vazão que a gente tem escrita em notação científica. Tudo bem? Por último, a gente tem o exemplo 3 aqui,
para mostrar como é que faz essa conversão em cadeia também, né? A gente tem, por exemplo, um crescimento, né, numa taxa aqui que eu vou chamar, né, de uma taxa qualquer φ, né? Um crescimento de uma planta, por exemplo, né? Algum tipo de crescimento. Digamos que ela cresça, né, 5 polegadas por minuto. Se eu quiser fazer essa taxa de crescimento aqui em metros por segundo, como é que ficaria? Ora, 1 polegada, nós já discutimos aqui, que também é chamado de IN, né? É o que? 0,0254 metros, né? Ou 2,54 centímetros. Então, 1 polegada é 2,24 centímetros. Então, vamos fazer aqui a conversão em cadeia. Então, vamos lá. Essa taxa de crescimento é 5 polegadas por minuto. Ora, mas aí a gente vai ter que multiplicar o quê? Quais são os fatores de conversão que a gente precisa? 1 minuto igual a 60 segundos. Então, a gente precisa deixar aqui o minuto em cima. Então, vai ficar 1 minuto em cima, 60 segundos embaixo, né? Uma vez que a gente consegue cancelar aqui o minutos, vai ficar um resultado no final, polegadas por segundo. Ainda não é isso. Por quê? Porque o que eu quero é metros por segundo. Então eu tenho que fazer a conversão da polegada. Mas a gente sabe que uma polegada é 2,54 centímetros. Então a gente coloca aqui os centímetros em cima, 2,54 centímetros, e 1 polegada embaixo. Tá bom? Por quê? Porque aí eu consigo agora fazer o cancelamento das polegadas. Ó. Tem polegada aqui. Tá bom? Só que ainda fica centímetros por segundo. Não é isso que eu quero. Então eu vou usar mais um fator de conversão. Eu sei, por exemplo, que 1 metro é 100 centímetros. E aí sim, né? No momento em que a gente usa que 1 metro é 100 centímetros, eu consigo fazer a conversão corretamente, porque agora eu vou ter o quê? Eu vou conseguir cancelar os centímetros com esses centímetros e eu vou ficar no final das contas com segundo e com metro, que é justamente o que eu quero. Então aqui vai ficar essa nossa taxa de crescimento, vai ficar 5, que multiplica 2,54 dividido por 60. Aqui em cima vai ficar metro, né? Aqui vai ficar 60 vezes 100 segundos. Então, no final das contas, depois de você fazer essa continha aí, você vai ter 2,11 vezes 10 a 2 metros por segundo. Ou seja, 0,0211 aproximadamente, né, metros por segundo. Tudo bem? Então, isso aí seria outra forma de fazer conversão de unidades, que a gente conhece como conversão em cadeia. Aí você pode brincar com as mais diversas unidades, fazer mudanças, conversões baseadas nos fatores de conversão e usando, né, as conversão em cadeia. Tudo bem? Então, até a próxima aí, pessoal.